tarde, seja muito bem-vindo Entre Família, está no ar. E a gente está todo sorridente, porque sempre antes de começar esse programa, né, a gente solta muita alegria por aqui, né não, Cris? Boa tarde para você. Boa tarde, Suza. É verdade, estamos aqui, né, conversando, recebendo convidados especiais. A nossa turma da produção também é muito legal, trocando ideia de tudo, gente. Pensa, antes desse programa aqui, se conversa de tudo, desde criação dos filhos, por que faz, até método anticoncepcional, a gente fala aqui, né? Tudo. Que faz, olha, quanto é que vai ter filho, mas é família, a gente gosta de conversar e muitas dessas pautas que a gente tem aqui fora do programa vêm para o programa como essa agora, porque é uma dor de muitas mães que às vezes estão assim, ó. É uma benção ter filho. Nossa, você foi gentil até. Aí ela olha o miudinho, assim, né? Ou aquela que não quer receber ninguém, né? Porque a hora que ela quer dormir, quando consegue lavar o cabelo, né? Nascer a criança, ela lava o cabelo sozinha. Se estou lavando meu cabelo, começa a chorar. Porque é muito emocionante. Não, é muito emocionante lavar o cabelo sem ter uma criança naquele momento. Gente, ô Cris, você foi generoso, porque geralmente, olha só, faz. Gente, eu juro, o meu cabelo, enquanto eu amamentava, ele só ficava assim, ó. Só assim, não tava arrumadinho não, tá? Sabe? Era só o coquezinho. Era só o coque, ainda ficou bagunçado, mas era tudo assim, meio desgrenhado, porque... Você já dormiu amamentando, dando mamar? Oxi! A mamãe tá aqui e daqui a pouco antes ela disse, meu Milhões Deus, eu de não posso segurar meu filho, eu vou amassar. Passa 3 meses, tá tirado no meio da casa, criança dormindo. A diretora tá dizendo pra gente. gente. Você acha que a criancinha cai? Não cai nada. Fica ali juntinho e tal. Mas hoje a gente quer dar qualidade de vida pra você. A gente trouxe uma especialista aqui que não é que tratou 1, 2 ou 3, mais de 3.500 famílias estão dormindo melhor por conhecimento. E uma dor na vida dela. Ela foi atrás, né, desse conhecimento para trazer para você, e ela já esteve aqui no nosso programa e volta para trazer mais ela já sono. Participou via Skype, né? Que mora em Rondônia, afinal de contas, mas hoje ela está aqui em São Paulo e vai falar com a gente de maneira mais profunda ao longo do programa. E é o seguinte, ela disse para mim, Cris, antes de começar o programa, que 100% da consultoria que ela presta é eficiente, é eficaz. O quê? Ou seja, hoje você vai voltar, vai sair, né, e vai chegar em casa, ou se já estiver em casa, enfim, à noite vai conseguir colocar a Joana ali? A primeira regrinha. A Joana só de ouvir isso que bocejou, tá dando sono. Eu tô te falando, esse programa aqui, ó, mas acorda agora, não vai dormir no programa que não vai adiantar. É para você ficar acordado. A gente vai fazer um breve intervalo. Se você tiver dúvida, manda no nosso WhatsApp no 12983150249. E posso dar uma dica também? Pega um caderninho, tá? E caneta pra você anotar as dicas, que eu tenho certeza que vão te ajudar por aí. Bora lá. Se não quiser pegar caneta, depois vai subir pro YouTube. Ou anota no celular, né? Coisa moderna. Chama o marido pra ver e tal. Só não dorme agora. Um breve intervalo. A gente volta já. Vamos de volta ao vivo para você aqui na TV Novo Tempo, o seu programa Entre Família. E você tem que participar, tá? Olha, você que nunca participou, manda um WhatsApp pra gente no 12983150249 com a sua dúvida, ainda mais com um tema como esse, você que é vó, tia, pensando em ser mãe, para você que tem um recado só teu. Olha, eu tenho um método que eu gostaria de compartilhar com vocês, manda pra gente. Suzane, e ela que já esteve com a gente online, ela que fez um percurso especial para estar conosco. Hoje nós vamos fazer todas aquelas perguntas. Se você no intervalo também vai atacar, que eu sei. Não, você acha o quê? Eriane já me prometeu alguns conselhos. Ah, então já está prometido. Já está prometido? Agora então vai ser um foco dos telespectadores mesmo. Vai, mas depois Falta dormir para falar essa frase. Mas depois eu vou contar um pouquinho da minha situação, que quem sabe, quem está do outro lado também está na mesma fase. Meu filho vai fazer 4 anos, né? Dorme a noite toda, mas... Enfim, daqui a pouco eu conto. Tá bom. Vamos apresentar a nossa especialista. Afinal de contas, ela está aqui pela primeira vez, né, presencialmente. Ela que é especialista em sono infantil, Eriane Uchoa. Ela é formada em publicidade, propaganda e fotografia. Então, ela é fotógrafa também, é publicitária. Mas depois que se tornou mãe, se deliciou com essa jornada sobre sono infantil e se dedicou. Então, ela tem um método que foi comprovado e validado, como o Cris falou, né, por 3.500 mamães que encontraram, então, descanso e um tempinho ali para que, enquanto o filho dorme, ela possa fazer alguma coisa. Está aqui com a gente, então, Eriane Uchoa, seja bem-vinda. Muito obrigada, estou tão feliz de estar aqui com vocês. Vocês sabem que a Suzane é minha amiga de faculdade, né? Isso aí! Ah, é? A gente estudou juntas. Então depois e fazia 11 anos que a gente não se encontrava. Tem um negócio pra te perguntar, então, depois. E a gente ficou... Não. Assim, todos os babados da atividade. Pode falar que não É isso aí que a gente gosta. Da adolescência. Verdade, você viu? Você esconde, Deus traz pra gente. Não, e além da faculdade, sabe que teve uma jornada que a gente... um semestre que a gente fez inglês juntas. Foi. Né? Foi. Nossa, eu não aprendi nada, meu Deus. Aos domingos. Fala bastante, Você aprendeu, amiga, daquela aula? Aprendi, cara.
agora aprendi. A gente esquece, Ela mas fala naquela good época... morning, já. Good fala. morning. Good morning, how are you? Isso. Good night. É, Eu também aprendi tudo isso naquelas aulas. Né? play, Foi muito stop, legal. são coisas que ela aprende com controle remoto, algumas coisas Ih, assim. eu nem sei o que é isso. Agora, conta um pouquinho de como você, dessa profissão, né, tem tantas profissões ligadas aí e que te ajudam, inclusive, a fazer uma propaganda do que você faz. A comunicação é sempre bem-vinda. Sim. Mas conta pra gente, você como mãe, dessa busca dessa dor. Eu acho muito bacana. Grandes invenções e empresas no mundo surgem de dores que foram atendidas. E, nossa, quem é que está fazendo isso? Quem é que está falando sobre isso? Como é que foi a sua busca nessa área? Gente, vocês sabem, que eu sei que tem mães assistindo, que a gente só entende quando a gente vira mãe. A Exatamente. gente tem, porque antes de ser mãe, você olha assim uma mãe com uma criança chorando e fala, nossa, meu filho não vai chorar desse jeito, jamais. Você vê uma criança acordada com dificuldade de dormir, não, meu filho vai dormir a noite toda. Vai ser... É muito fácil falar antes de você ser mãe. Mas quando você vira mãe, de fato, aí você se depara assim, com um universo muito diferente de tudo que você já viveu na sua vida. É uma coisa assim, transformadora. Eu não sei se existe no mundo uma coisa tão grandiosa e tão transformadora quanto a maternidade. Sim. Porque você está ali com um serzinho que depende de você e você não sabe o que fazer com ele. Eu fui assim. Eu não fui aquela mãe que sabia trocar uma fralda. Eu não fui aquela mãe que sabia acalmar o bebê. Eu ficava desesperada. Era meu marido que acalmava na primeira semana e eu ficava, então, sabe assim? Congelava, aí eu dava, toma. Aí parecia que ele acalmava melhor do que eu. E assim, eu era muito insegura, né? Muitas mães passam por isso. E quando eu me tornei mãe, eu me vi, assim, a princípio numa coisa nova, grandiosa, mas também numa coisa desesperadora. E eu comecei a sofrer muito. Sono, principalmente. Com sono, porque você não dorme mais. Você não dorme. O seu bebê... Muitas mães passam por isso. Eu sei que tem uma mãe ou outra que vai falar, meu filho dorme desde que nasceu, mas você é A exceção. exceção, entendeu? Você não representa a maioria. A maioria passa por essa jornada assim, de uma forma muito... Hoje tem tanto, porque hoje tem muita informação, mas no meu tempo ainda não tinha tanta informação assim. Uhum. E aí você se depara com aquele universo de sofrimento, cara. Você não dorme, o seu bebê não dorme, fica enjoado, chora, e você não sabe o que fazer, nada que você faça resolve. E isso pra você foi até os 5 meses. Até os 5 meses. Até que você pensou, gente, não é possível que maternidade é isso, eu me recuso a acreditar. Não é possível que Deus criou a maternidade para ser sofrida assim. Foi o que eu pensei, estou sendo bem sincera. Deus não deve ter criado para ser sofrida assim, ele deve ter criado uma coisa linda, mas por que eu não estou desfrutando dessa maravilha que todo mundo fala que é bom? E geralmente quem fala que é muito bom, porque já passou dessa fase, que daí vai esquecendo, né? Falei, não é possível. Eu quero desfrutar de uma maternidade feliz. E aí eu fui pesquisar, e na época não tinha muita informação. E aí eu me virei, eu lia artigo de doutorado, eu lembro que eu pesquisava na internet, assim, tese, inglês, aí eu colocava no Google Tradutor e eu ia lendo para entender o que acontecia no cérebrozinho do meu bebê, para conseguir fazer o menino dormir. E aí eu consegui, na cara e na coragem. Eu e meu marido, raçudo também, nós dois, não tinha ninguém orientando a gente foi, conseguiu organizar, a gente entendeu a dinâmica, e eu comecei a ajudar as amigas. Entendeu? Porque deu certo comigo, comecei a ajudar as amigas. E foi dando certo. E foi dando certo. Aí começou a me procurar um monte de amiga. Todo dia uma amiga nova chegava, me socorre e tal. E eu já sabia o que fazer. Então, eu ia, orientava e dava certo. E aí eu decidi estudar para me tornar especialista. Gente, essa profissão é aquela assim, que eu nunca pensei que eu ia ter, né? E a Eriane... eu sou publicitária, né? A gente se formou e hoje eu sou especialista em sono, olha só. E ela estava muito na alta, nessa época, né, Eriane, com fotografia. Né? Tava assim no auge, eu tava tirava fotografando. Fotos, eu fazia foto de casamento, eu era super realizada. Só que quando eu me tornei mãe, eu decidi me dedicar aos... Vou te dar uma dica. Posso te dar uma dica? Pode. Tira uma foto da mãe antes e da mãe depois. Vou fazer um book. Um antes e depois do rosto da mãe aqui. Do sono? Ah, tá. Depois, ó. Olha, eu podia ter colocado umas fotos antigas, hein? Eu tenho umas fotos antigas. Antes do seu primeiro filho. A gente pode até procurar no intervalo depois. Ah, tá aí, ó. Podemos... Olheira, bebê dormindo em cima de mim, tem várias. Porque para uma mamãe poder fazer um book e passar aquela verdade que tá bem, ela tem que dormir bem. Aí você podia vender os 2 trabalhos. Assessoria do sono. E o ensaio. O ensaio fotográfico. Nossa, adorei a ideia, adorei. Ai, eu não tô muito com tempo de fazer ensaio fotográfico. Mas quem sabe no futuro é uma boa ideia. Pô, mas legal, né? Porque você consegue unir incrível. tudo. E aí depois o que acontece? Para poder vender isso tudo na internet, fazer um curso, usa
contexto de publicidade para você virar um produto digital. Gente do céu, Cris, você tinha que ser coach, assim, consultor de carreiras. Não, é sério, ele dá várias ideias para os nossos convidados. Eu acho sensacional. Obrigada, Cris. Eu não falei aqui, né, para você aí de casa, ela tem 2 filhos, tá? Então tem experiência dupla aí. Tem um de 3, que é o Levi, e um de 1 ano e 4 meses. Eles estão assistindo, eu quero mandar um Rubem. beijo para os meus filhos, Levi e Rubem. Mamãe ama vocês, minha sogra, meu sogro, todo mundo tá lá cuidando deles, a força-tarefa. A Eriane que está passando essa jornada aqui, né? Os filhos estão lá com a sogra. Eriane, então, olha, muito legal ter essa experiência dela, né, Cris? Porque, assim, além da gente agora partir para a parte da especialidade dela, a gente vê que ela teve uma jornada, né? Fez essa cruzada. Então, ela sabe do antes e depois e compreende a dor de você que está aí do outro lado. E para a gente, então, entender como é que funciona o organismo infantil no quesito sono. Tem já uma ideia que a gente carrega, né? Que a criança é como se ela tivesse meio que cansar para dormir, alguma coisa assim nesse sentido. Vários mitos, né, Cris, que a gente carrega assim. Ixi. Mas a gente quer entender agora, né, mais esclarecida que somos, né, e de você que fez toda essa especialidade, como que funciona o organismozinho dessa criança? O RN é diferente de 3 meses e tal? Então, o organismo do bebê, a gente se engana, né? A gente pensa que vai deixar o bebê sem dormir e vai dormir a noite toda, não é bem assim. Os bebês, eles precisam estar descansados para conseguirem dormir. Entendeu? Que interessante. Eles são como, eu costumo usar esse exemplo. Eu sempre falo esse exemplo para as minhas alunas e elas entendem bem. Olha só, um celular, imagina um celular. Eu não tenho um celular aqui para mostrar, mas você imagina que tem um celular na minha mão. O celular vai acabando a bateria, você tem que colocar ele para carregar, certo? Certo. Se você não carrega, o que acontece? Desliga? Desliga. O bebê é a mesma coisa. Se ele não for levado para carregar, e como que ele carrega? Dormindo, né? Se ele não for levado para dormir, ele vai desligar. Só que Deus é tão perfeito, maravilhoso, que ele não ia deixar um bebê estar aqui desligar, né? Uhum. Né? Não seria legal. Então, Deus criou um mecanismo, assim, para plano B. Então, assim, o bebê acabou a bateria, ele não foi levado para carregar. O que acontece com esse bebê? Fica xaropinho. Vai se O irritar. organismo dele começa a liberar um hormônio muito poderoso, que consegue deixar ele acordado além do limite dele. Então, assim, fisiologicamente, ele não tem mais capacidade de ficar acordado, certo? Porque ele está com muito sono, já acabou a bateria, teoricamente já deveria ter apagado. Mas o corpo dele começa a liberar esse hormônio para ele ficar acordado além do limite dele, que se chama cortisol. Eu falo muito do cortisol, ele é muito poderoso e ele influencia diretamente o sono do bebê. E a gente ontem, Eliane, aprendeu sobre o cortisol e o quanto isso influencia no estresse para o adulto, que é o que vai acontecer com a criança. Exatamente, é a mesma coisa. É o mesmo hormônio que causa estresse no adulto, ele causa ali uma reviravolta no corpinho do bebê. Então, E como é que eu faço para fazer esse cortisol não aparecer, gente? Você tem que levar o bebê para dormir. Antes? Porque, veja bem, o cortisol aparece quando o bebê fica acordado além do limite dele. Então, se você leva ali para dormir na hora certa, o cortisol não vem. Não vai E aparecer. saber a hora certa? Aí você precisa de 2 fatores. Boa pergunta. Peraí, aguenta aí, que nossa diretora pediu pra gente chegar aqui na TV. Gostei, hein, Cris? O Cris vai ser pai já e eu tenho certeza que ele vai... Também? Isso, a sua câmera é um de Fica lá, aqui, tá? aqui. A gente vai colocar aqui na TV algumas situações. Pode ser que mate a pergunta do Cris, mas se não matar, Cris... Tô de olho aberto aqui, vai dar tudo a gente certo. te entrega. Tá. Eu tenho certeza que o próximo filho, ó... Não, eu vou ser o cara do sono, eu Vai quero... ficar especialista. Vamos lá, então, agora, gente, é o seguinte. Nós vamos aprender aqui com a Eriane como ajudar a criança a alcançar autonomia nas sonecas do dia, tá? Durante o dia, que talvez seja o maior desafio, né, do que... Ou não, né? Mas, enfim. Vamos falar especificamente aqui do dia, porque tem gente que sofre muito à noite, né? Vamos colocar a primeira situação aqui, diretora. Ajuste as sonecas diárias regularmente. Regularmente. Chega mais um pouquinho para cá, Ira. Isso. Aqui? Tá bom. Tá bom. Ajustar, gostei. Isso aqui é importante, ajustar as sonecas diárias regularmente. Por que o regularmente? Porque o bebê vai crescendo. E conforme ele vai crescendo, a necessidade de sono dele muda. Um bebê recém-nascido, ele precisa dormir muito mais do que um bebê de 3 anos.
4 anos, uma criança de 4 anos como o seu filho. Aham. Ele já não dorme mais de dia o seu, né? Não, não dorme mais. Pois é, e um bebê recém-nascido precisa dormir várias sonecas. Então, a gente precisa conhecer a necessidade. O Cris falou como você adivinha a hora certa de levar para dormir. Você tem que ter uma noção. É aí que tá. Muitas mães, elas ficam se baseando apenas nos sinais de sono. E tem muitos profissionais que falam, você fica olhando o bocejo do bebê. Isso. É muito difícil, porque primeiramente, você não fica o dia inteiro olhando o bebê para ver se ele vai bocejar. Você faz outras coisas, né? Aí o bebê bocejou, você não viu, e aí? Passou da hora. Então, você se basear apenas nos sinais de sono do bebê é um risco. E também tem o risco de você levar antes da hora, que daí ele também não gosta. Ele precisa dormir na hora certa, que é a hora que ele está com bastante sono. Então, você tem que conhecer ali a necessidade de sono dele por idade. E aí tem a tabelinha que eu coloco ali as... Você não precisa decorar isso, mas você precisa ter uma noção, entendeu? Então, vamos lá. E já respondendo a sua pergunta também, Cris. O que a gente espera do RN? O RN compreendendo ali os 28, 30 dias de nascido. Esse bebê já consegue entrar num ajuste de soneca ou ele é bem livre demanda? Gente, assim, tipo, mama e dorme, dorme, mama e tal. Sim, ele vai mamar e vai dormir, basicamente é isso que ele vai fazer da vida. Só que se você não sabe como funciona esse ritmo do RN, você corre o risco de passar da hora dele dormir. E o RN, quem tem RN aí já fica esperto. Se ele passa da hora de dormir, ele fica com o olho desse tamanho, o resto do dia não dorme mais. E fica um demão. Aí as mães de RN ficam, meu RN não dorme. Passa a manhã toda e faz uma sonequinha. Ou então o dia todo e faz uma sonequinha. Porque passou um pouquinho da hora de dormir, a gente não consegue dormir mais. Por causa do cortisol. Lembra o cortisol, né? Aquele que deixa a criança daquele jeito, né? Virado no 220. Então, o RNzinho já não consegue dormir se passa. Então, por exemplo, um RN, ele consegue ficar acordado entre 40 minutos, assim, estourando no máximo, estourando mesmo. 1 hora. Mais do que isso. Só que assim, eu tô falando um tempo aqui, mas talvez para o seu bebê seja menos, talvez seu bebê seja 30 minutos, talvez seu bebê seja 45. E assim, você não vai se apegar ao horário em si, mas você vai ter uma noção, entendeu? Você precisa ter essa noção, e aí você vai juntar essa noção com a observação. Você vai saber que com 40 minutos ele sente sono, então você já fica esperto, que daí ele vai bocejar, ele vai começar... Naquele time você já vai ver a mudança do comportamento dele. Você vai proporcionar um ambiente para ele dormir, para ele se acalmar e dormir. Então, é legal quando você tem isso. Você tem a ideia do tempo que ele consegue ficar acordado e você tem ali a atenção nos sinais de sono dele. E aí você consegue levar ele para fazer a soneca na hora certa. Você coloca e ele dorme. Parece mágica. Entendeu? Nossa, quando a gente está atento a isso, funciona mesmo. E isso que é legal que a Eriane está falando, né? Então, só repetindo, para quem não acompanha, o RN, tá, gente? Recém-nascido. Por isso que esse ajuste tem que acontecer, não vai ser para sempre. Porque depois que ele deixa de ser um recém-nascido, ele já muda de fase, a necessidade de ficar... Ele vai ter mais tempo de ficar acordado e assim por diante, tem várias fasezinhas. Vamos para a próxima situação aqui, Eriane. Acalme o bebê. Olha só, e você falou, né, que não sabia fazer isso no início. E eu achava que era meio intuitivo, sabia? Esse lance de acalmar o bebê. Não é bem assim. Tem uma técnica? Então, na verdade... Acalmar o bebê é intuitivo, não existe assim uma técnica, faça desse jeito. Você precisa acalmar o bebê. E cada mãe, por exemplo, tem mãe que gosta de acalmar cantando, tem mãe que já se cantar, o bebê já não fica calmo. Então aí coloca a musiquinha no celular. Então, enfim, a técnica em si, a gente varia. Entendeu? Mas aqui eu quero te fazer uma pergunta. O que conta é que você leve o bebê para se acalmar na hora certa e que você faça um ritualzinho. Acho que era disso que você falou do ritualzinho. Não, é sobre como a mãe vai estar para acalmar. Como a mãe vai estar. Porque muitas vezes a gente não está calma. Isso influencia? Influencia. Um dos fatores, inclusive, que eu sempre falo muito, que influencia o sono do bebê é a segurança. Ele precisa ter segurança para dormir. E a segurança é segurança emocional. E a segurança física também, de saber onde ele está dormindo e tudo mais. Mas eu acho que você está falando da segurança emocional, né? Da mãe. Se a mãe está angustiada, se está ali, por exemplo, num processo de fazer uma educação de sono, de ensinar o bebê a dormir de um jeito, e ele está ali, e ela está agoniada também, ele fica agoniado, ela fica agoniada, todo mundo fica agoniado. E ninguém dorme. Então, é importante que a mãe tenha segurança. Eu não tinha isso quando eu me tornei mãe. Eu estava contando ali, eu não tinha segurança. Inclusive, o bebê chorava, ficava desesperado, eu dava pro meu marido. E eu fiz isso, acho que por 1 semana. A primeira semana foi assim. Depois, eu já fui vestindo a camisa. E se acalmando? Fui me acalmando e aprendendo a lidar com aquela emoção. Mas é difícil mesmo a gente se ajustar, né? Mas isso é muito importante, você precisa estar calma, você precisa saber o que você está fazendo e ter segurança. O seu bebê, ele não sabe o que está acontecendo. Sim. Tudo que ele tem é você.
Ele é um bebê. Então, se você tá, ok, filho, vai ser assim, mas se você tá transmitindo segurança para ele nesse processo, ele vai de boa. Ele, tudo bem, a mamãe tá dizendo que tá bom, então tá bom. Gente, isso, olha, tá aí. Tem várias coisas que eu elencaria, mas essa estaria no meu top 5, assim, das coisas mais loucamente inexplicáveis, ou talvez explicáveis, mas que acontece. O seu humor vai ditar o humor do bebê. É impressionante. Faça o teste. A gente tem mais situação aqui. Coloque o bebê no berço ainda acordado. Por quê? Por quê? Já pensou, Cris? Cris, você, que é um cara muito corajoso, né? Imagina só, você dorme na sua cama e você acorda de madrugada jogado na garagem, no chão. O que você vai sentir? Imagina, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo? Quem me trouxe aqui? Não, pânico, né? É possível que você chore de madrugada até. Não. Porque é desesperador. Você dormiu na sua cama quentinho e acordou no chão da garagem. É um exemplo, claro, extremo, mas é mais ou menos isso que acontece quando o bebê não sabe onde ele está dormindo. Uhum. Então, é importante o bebê ir acordado porque ele tem que saber que ele está dormindo no berço. Por exemplo, se você faz ele dormir no colo, a chance dele acordar daqui a pouquinho, quando ele passar pelos ciclos de sono, e estranhar, e fazer o que o Cris fez quando acordou de madrugada, o que eu tô fazendo aqui, nesse berço? Eu tava no colo da minha mãe. Eu tava no colo quentinho, e agora eu tô nesse berço, largado aqui, mãe! Aí ele não sabe falar mãe, mas ele chora, né? Chora e a mãe vem desesperada, ai meu Deus, ele tá com fome. Aí pega o nenê, faz o quê? Dá o mamar. Dá o mamar, ele tá com fome, o meu leite não tá suficiente, que tal, o menino tá com fome. Aí dá mamar, dormiu, colocou no berço de novo. Daqui 40 minutos, que o ciclo de sono dura 40 minutos, o menino acorda de novo. E dá mamar de novo. E de novo ele se assusta, porque ele não sabe que tá no berço. Aí de novo ele chora, lá vai a mãe, meu Deus do céu, meu leite tá fraco. E dá mamar pra criança. E tudo que ele queria era dormir. E tudo que ele precisava era o quê? Dormir. Não era mamar. Era dormir. Quando você fala acordado, é literalmente olhinhos arregalados ou é meio assim, meio tontinho, mas ainda tendo uma leve noção da transição do colo pro berço? Olha, depende da situação. Tem mães que preferem colocar o bebê tontinho, igual você falou. Tontinho. E funciona, mas é um risco, porque o bebê às vezes vai tontinho, mas não sabe muito bem o que foi, entendeu? Sei. Para o bebê saber que tá no berço, ele tem que ir acordado, mas relaxado. Calma. Tá. Depois de acalmar, relaxar. Você não vai jogar o menino, pegar e dorme e colocar lá o menino virado nos 220, cheio de cortisol, correndo. Aí fala, mas ele chorou quando foi pro berço. É claro que ele chorou. Ele estava cheio de cortisol. Já foi dormir na hora errada, já passou da hora de dormir. Estava virado nos 220, cheio de cortisol, agitado, não fez um ritualzinho para acalmar. Ele vai chorar e muito. Entendi. Então, Lance, acalmou, relaxou, como se estivesse, sei lá, você quando recebe uma massagem, né? Calminho. E põe acordado lá e diz, sei lá o quê, beijinho, mamãe te ama. Eu ensino as minhas alunas a falarem a bênção, que é uma frasezinha. Uma frasezinha assim. Que legal, qual é? Essa eu não sei. A frase que elas quiserem. A frase que cada mãe escolher. Legal. A bênção, ela é uma frase que vai, tipo, empoderar o bebê para dormir. Pode ser, por exemplo, mamãe tá aqui, durma bem. Entendeu? E sempre falar, ela se torna um gatilhozinho mental. E aí o bebê vai pro berço já com aquele gatilhozinho mental. Legal, eu gostei disso. Primeira vez que eu ouço. Então, mamãe tá aqui, durma bem, coloca no berço. Todas as vezes. Isso faz parte da rotininha dele de ir pro berço. Então, o cérebro dele já se prepara. Agora eu vou dormir. Olha que interessante. Eu sempre falo pro Otto assim, dorme com Deus. E você faz isso, nem sabia que estava fazendo. Não, não. Mas você tava... E é geralmente quando ele vira. E então, o cérebrozinho dele entendeu. Dorme com Deus. Opa, hora de dormir, fechei o olho e dormi. Cara, a bênção materna, né? Ou paterna, você que é o papai que foi pra dormir. Que legal. Vamos a mais uma situação? Ensine a criança a dormir sozinha e tenha paciência. Aqui eu achei legal, porque a gente tem uma figurinha da criança não querendo ir para a cama, porque isso é bem natural, né? Ainda mais quando eles crescem, eles têm o poder de falar, de brincar, contestar, né? E tudo mais. Essa paciência do tipo, vai até que página? Assim, só para a gente se medir. Isso aqui, Suzane, tem muito até a ver, inclusive, com o teu caso, o teu bebê. Vamos colocar a minha situação nessa... Vamos trazer outro para a história. O meu filho faz 4 anos, agora dia 8. Então, faltam apenas dias, vamos considerar aí os 4 anos. Ele não dorme sozinho do tipo, tchau, filho, vai pra cama e lá ele deita. A gente fica com ele lá, deitado e tal. A gente já não abraça mais, porque ele já tem um ursinho e tudo bem, mas fica lá até ele dormir. Tá. Então, as mães, no geral...
têm essa dificuldade não igual a sua dificuldade, né? Cada uma tem a sua realidade. Mas elas não... Essa palavra aqui, ó, é difícil. Paciência. É difícil. Elas querem que o bebê durma, Mas não quer de passar. mágica. Você vai lá e coloca e ele dorme. E não é bem assim que você precisa ensinar, é um processo. Não é do dia para a noite que o bebê vai aprender a dormir. É um hábito que ele vai construir de vários dias. Bebês aprendem, eu sempre falo, com repetição, consistência e segurança. Então precisa repetir. E precisa ser consistente. Não adianta você fazer tudo um dia, aí no outro você está cansada e não faz. Por exemplo, mães aqui que têm bebês grandes, o seu bebê, sua criança vai para sua cama de madrugada? Ou já aconteceu dali? Já aconteceu, mas hoje não mais. Não mais, Não legal. mais. O meu vai de vez em quando. O seu vai de vez em quando? Então, eu acompanho muitas mães que falam, Eriane, eu não sei o que fazer, porque toda noite meu filho vai para minha cama de madrugada. Aí eu falo, tá, e o que você faz quando ele vai para sua cama? Ela fala, eu tô tão cansada, e aí eu deixo ele ficar lá. E ele dorme lá o resto da é o noite. que eu faria. Se acontecer, seja bem-vindo, deite. Seja bem-vindo, só não faça barulho que eu vou E o continuar pai que não vê, só quando acorda? Nossa, tá apagada, hein? Geralmente o pai é mais ou menos nesse rumo aí, eu tô acostumada. Mas a mãe, o que acontece com a mãe? Muitas vezes ela tá tão cansada e não tem energia para levar o neném de volta, a criança de volta para a cama, e aí se torna um hábito. Então, assim, para ensinar o bebê a qualquer coisa, você precisa disso, de paciência, repetição, consistência e segurança, que tem tudo a ver com paciência. Mesmo que seja uma casualidade, sei lá, teve um sonho ruim, foi pra minha cama, o ideal é acolhe, mas leva de volta pra... Eu não digo casualidade, eu sou Porque muito... quando ele tá gripado, febre, certamente dorme na minha cama, porque eu fico com muito medo da febre subir e eu não observar. Eu sou muito a favor, Suzane, de flexibilidade na vida. Eu não sou aquela pessoa, ai, então nunca mais na vida vai dormir na minha cama, porque senão vai ficar mal acostumado. Não é assim que funciona. Uma vez na vida, tá doente, tá entupido, tá ruim, hoje vamos fazer o acampamento no quarto da mamãe. Beleza, vai todo mundo pro quarto da mamãe e faz o acampamento. Tá tranquilo, tá tudo bem. Não é por isso que a criançada vai agora, ai, vamos dormir para sempre na cama da mãe. Não é por isso, entendeu? Agora, isso não foi construído um hábito. Certo. O problema é quando vira um hábito. Por exemplo, eu acompanho muitas mães e eu sempre defendo que a criança tem que dormir sozinha, para dormir melhor, principalmente à noite. Na soneca, não... Tudo bem, a soneca é legal, mas se não dormir sozinho na soneca, consegue dormir. Mas agora à noite precisa ser sozinho, para conseguir descansar e renovar os ciclos ao longo de toda a noite, né? Agora, se você pegar uma criança que dorme sozinha e, de repente... ela tá mal e você hoje faz ela dormir no colo. Não é por causa disso que ela vai desaprender tudo, entendeu? Muito obrigada. Tá mais tranquila? Tem outras questões, né? Tem. É a questão... Entendi. Agora sim, se você tá na fase de ensinar... Não, agora nós vamos ensinar. Agora vamos fazer uma educação de sono para a criança que fica vindo para minha cama de noite. Ok, então a gente vai tirar alguns dias para... ensinar. Então, nesses dias, ninguém vai abrir exceção. De quantos dias você... Qual é a sua estimativa? Estimativa. A criança precisa, eu vou falar cientificamente, tá? A criança precisa repetir por no mínimo 30 dias para a gente entender que um hábito foi fortalecido. Nossa, mas é bastante tempo, 30 dias. Mas, assim, no que eu acompanho, no que eu vejo ali, as famílias que eu acompanho, com umas 2 semanas, fazendo dias. sempre 15 dias, elas já conseguem internalizar bem um hábito novo, sabe? Se der para prolongar por mais tempo antes de você começar a abrir as sessões, melhor. Agora, se não der, preciso ir para um casamento à noite e tal, e hoje a rotina vai bagunçar toda, espera um pouquinho, pelo menos uns 15 dias, aí você sai da rotina sem tantos prejuízos. Separa aquele mês, entendeu? Que é o mês da virada de chave aí na sua casa. A gente vai para um breve intervalo. Você já está participando, que eu sei, mas se você ainda não mandou a sua pergunta com a sua situação, o WhatsApp está aberto, DDD 12 983 15 0249 e o Entre Família volta já já. Muito bem, estamos de volta e você nunca na sua vida tinha visto um programa para falar do sono com tanta propriedade. Meu querido, eu estava aqui na cadeira e eu disse, meu Deus, quanta informação. E agora, de repente, tem vários lares. Cris, aqui em casa, esses meninos tomaram conta. Cris, perdi minha parede na pandemia, já falei para você, tá complicado. Eu não tenho domínio, aqui em casa não tem diálogo, eu estou lutando sozinha, eu para criar esse ciclo. Calma, respira isso, ó. Calma que a gente vai mandar um presente para sua casa, tá aqui na minha mão já, de graça, não vai pagar R$1, tá? Foca aqui, olha só que bacana. Essa revista que a gente tem aqui o privilégio, nesses quase 4 anos de programa, de oferecer com 15 temas especiais que vão muito além, é claro, da questão do ensino da criança, porque aqui fala sobre
a questão sexual do casal, fala a questão do diálogo, trabalha emoções venenosas, mas todos esses 15 temas aqui vão te ajudar muito nessa questão do sono, inclusive com emoções venenosas. Mas, Cris, esse tema de criação dos filhos, exatamente, tem um tema aqui chamado Operação Supernanny. Você lembra daquele reality show? Gente, aquela mulher parece que ela olhava para as crianças começavam a fazer comida dentro de casa. Mas para aí, existe técnica. Você não viu que a nossa especialista estudou, mergulhou nas técnicas e tal? E esse aqui vai ser mais um produto para ir para sua casa totalmente de graça. Vamos ligar agora? Dona Maria, bora lá. Pega o celular desses meninos. Isso está um pouquinho até engordurado o celular. Você viu o que esses meninos estão fazendo? Pega lá. Isso. Liga agora 0 operadora 12 2127 3121. Você vai pedir essa revista, um guia prático para te ajudar, vai ser uma bênção. Cris, quem é que vai atender? Tem umas meninas especiais aqui para atender você. Vamos pegar só teu telefone, endereço, CEP, seu CPF. A gente guarda aqui com a lei de proteção de dados. Fica tranquilo, tá bom? Liga agora. Tá um pouquinho ocupado? Espera. É de graça. Mas, Cris, e o correio? Menino, tem tanto canal que fala que é de graça, depois tem que pagar 10 prestação. Eu prometo para você. Eu faço um desafio para você. Ligue agora e depois você me cobre se esse guia aqui não vai para sua casa de graça. É importante, invista na leitura de bom conteúdo, 0 operadora 12 21 27 3121 ou mande um WhatsApp para o 12 98244 4449. Vou repetir, hein? Isso, tira a foto da tela. Você depois... Ah, pegou o celular agora? Então tira aí, ó, foto aqui. Vou repetir o WhatsApp, 12 98244, isso, 4449. Agora você acertou, tá? Manda assim, ó, quero a revista Entre Família, que em breve a nossa equipe vai entrar em contato com você, vai te mandar um link, você vai clicar e você mesmo vai fazer o cadastro. Ou pode ligar também, tá bom? Bora lá, vai pedir essa revista. Enquanto você pede aí, a gente volta para a nossa nossa roda da conversa aqui, que a nossa diretora falou, meu querido, que você está participando por demais. Vamos voltar aqui, Suzane. O povo de casa disse que depois dessa explicação do nosso especialista, o povo enlouqueceu, quer a nossa especialista lá, perguntaram até se você quer um chá. Quer um chá? Vamos fazer o seguinte, Dona Maria, faz o seguinte, tá, ó, vai fazer um chazinho, qual o sabor que você gosta? Gengibre. Gengibre. Olha, então vamos fazer o seguinte. Gosta de chá forte. Enquanto, Suzane, vamos fazer um chazinho para ela poder aqui, né, responder as perguntas. A Betina está no nosso 4º episódio, é verdade? Sim. Hoje, na verdade, é o 5º episódio. É o 5º já? Já foram 4? Já foram 4. Hoje é o 5º episódio. Muito legal essa temporada que a gente está passando junto com a Betina. Ela está falando sobre comunicação afetiva. E é o seguinte, aquele marido está emburrado, emburra e não quer falar mais, aquele adolescente que você não consegue conversar, não consegue extrair nada, o diálogo é bem, assim, curto, reto e direto, ou então aquele chefe, aquela chefa. É o seguinte, hoje você vai aprender como fazer as pessoas falarem. E eu tô super curiosa porque eu não conheço essa técnica ainda não, tá? Geralmente a gente começa com pergunta, mas tem gente que não solta, né? Pois bem, Betina vai ensinar, então, como que a gente extrai, né? Como que a gente faz a pessoa falar. Pode rodar. Você já deve ter ouvido a expressão entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas e quando o assunto nem entra pelos ouvidos porque o outro se recusa a falar? Já aconteceu isso com você? Vamos falar sobre o que fazer, como ouvir quando o outro se cala ou é muito agressivo numa conversa. Que legal que nós estamos juntos, né? Pra gente aprender juntos a construir relacionamentos aí mais saudáveis, mais leves por meio da comunicação. E eu quero começar falando pra você, ou contando pra você uma história dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, a Bruna e o João Henrique. Eles têm diferença de 4 anos. A Bruna é mais velha, o João é mais novo. Quando eles eram pequenos, a gente conseguia perceber a diferença muito clara em como um se manifesta, se comunica e em como o outro se comunica ou se expressa, né? A Bruna sempre falou bastante e nunca teve dificuldade com os ambientes, né? Então, ela se comunicava sempre super bem. O João já era mais tímido, já era mais quietinho. Ele precisava sentir que o ambiente onde ele estava era seguro e tranquilo para ele poder se expressar, para poder falar o que ele estava pensando. E sempre que ele falava, ele era muito certeiro, muito pontual.
Você deve estar pensando na sua realidade, né? Não sei se você tem filhos, no seu relacionamento com eles, ou então no relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa. As pessoas se comunicam de formas diferentes. Algumas sentem muito mais facilidade para falar, outras nem tanto. E sabe, o ambiente que a gente proporciona pode fazer a diferença para o silêncio ou para a fala, para a tranquilidade ou para a agressividade. Imagina aquele filho que se tranca no quarto e não quer conversar. Ou então o marido ou o namorado que se cala e fica em silêncio. Como manter o diálogo? Como estabelecer uma conversa no meio da agressividade ou então frente ao silêncio? O que a gente pode fazer para estimular o outro a falar, a se abrir? Vamos dar uma olhadinha para ver o que as pessoas estão falando na rua sobre isso? Que situações complicadas, hein? Por isso eu vim aqui para as ruas para saber a opinião da galera. E aí, o que elas fazem quando alguma pessoa se cala? Quais recursos eles utilizam? Tô curiosa, vem comigo! Não tem o que fazer, se a pessoa tá calada, não tem o que fazer. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu continuo insistindo. Se não der certo, eu toco naquele assunto que ela gosta, né? Tem que ser com amor, tem que ver o tema que a pessoa está querendo falar, porque constrange muito, depende do tema que você aborda com a pessoa. Como continuar uma conversa quando a outra pessoa se cala, seu Mauro? E aí, o que fazer? Bom, a gente puxa logo uma piadinha de leve, né? Pra ele esquecer as tristezas da vida, né? É uma pergunta bem difícil, mas... eu acho que eu também ia me calar junto, ia saber ficar sem reação, porque eu não sabia o que ia falar, ia ficar bem sem reação também ia me calar junto com ele. É se precaver, né? Quando uma pessoa se cala, geralmente ela não quer conversa, então você tem que esperar ela esfriar a cabeça e deixar fluir, que cedo ou tarde dá pra gente chegar no diálogo aí, tranquilo, pra não ter nenhuma desavença entre os dois lados. E se fosse alguma coisa que você quer muito, algo que você quer, que você precisa resolver, e aí, qual estratégia você usaria? Tem uma ideia? Eu ia tentar agradar, ia chegar no jeitinho, até que não ia sentar e conversar. Comida ou alguma coisa que ela se interesse até ela ir se soltando e continuar falando. Depende do temperamento da pessoa. Pode ser com mimos, né? Aí depende, varia de cada um para outro. Né? Se for mulher ainda naquele dia TPM, complica mais a situação. Pois é importante a gente sempre ter em mente que o silêncio ou a agressividade não são afrontas ou birra, como muitas vezes a gente pode pensar que é, não é? O que significa então, Betina, o silêncio ou a agressividade no meio de uma conversa, né? Quando a pessoa, de repente, está no meio do assunto, da conversa, do diálogo e se fecha. Ou então fica silente, né? Aquele silêncio e não quer mais falar, e não quer mais conversar, não quer mais tocar no assunto. Sabe, quando o silêncio surge ou quando a agressividade aparece, é porque a pessoa não está se sentindo confortável para continuar a conversa. É mais ou menos como se fosse um sinal. A pessoa está mandando um sinal, está emitindo um sinal para a gente e a gente tem que fazer essa leitura. Ela está dizendo assim, eu não estou me sentindo seguro o suficiente para expressar aquilo que eu estou pensando, para falar o que eu penso sobre esse assunto, para dar a minha opinião. Talvez porque, quem sabe, em conversas anteriores, essa pessoa pode ter se sentido julgada, né? Pode ter sido criticada, pode ter sentido um ambiente não tranquilo, não seguro para ela poder se expressar. E talvez você possa ter sido responsável por manter esse ambiente ou por criar esse ambiente não tão seguro. Né? E aí como é que a gente pensa, né? Betina, como é que eu faço para quebrar, né, esse ciclo ou permitir que esse ambiente seja seguro e a pessoa possa de fato se expressar? O meu filho possa abrir a porta do quarto e a gente possa conversar. O meu marido, né, não fique em silêncio durante tantos dias ou tantas horas e queira de fato conversar. O que eu faço? É preciso restaurar a confiança. Sabe, é a confiança que vai dar à pessoa a tranquilidade de se expressar, de conversar com você, de falar o que ela pensa, de não ser, por exemplo, debochada, ou silenciosa, ou agressiva. E aí você pode pensar, Betina, já entendi.
Mas e aí, como é que eu faço? Comece pelo coração. As conversas que começam pelo coração, elas sempre são muito mais efetivas e sempre vão muito mais longe. E aí eu tenho 3 dicas para você, para que você possa começar a conversa pelo coração. Primeiro, seja sincero. Quando o outro entende que há sinceridade naquilo que a gente fala, na forma como a gente se posta, no nosso olhar, porque sabe que é feita uma leitura do nosso olhar, né? Então, quando o outro sente sinceridade, sabe, as barreiras vão sendo derrubadas aos poucos e o ambiente vai sendo mais seguro, mais tranquilo para que o outro possa então se expressar. Comece pelo coração, sendo então sincero. A segunda questão, além da sinceridade, seja curioso, se mostre interessado, né, no porquê do silêncio e no porquê da agressividade. Não é birra, a gente já falou aqui, e não é afronta. É porque o ambiente não está oferecendo segurança para a pessoa se manifestar. Então, seja curioso, por que mesmo que você se fechou? A gente estava aqui conversando sobre tal assunto, de repente eu percebi que a sua expressão mudou, ou que você ficou silente, né? Você não quis mais falar, ou foi agressivo. Por quê? O que está acontecendo? Se mostre curioso, interessado de verdade. E a terceira dica, seja paciente. Cada um tem o seu tempo. Não queira apressar as coisas. Não queira a resposta na sua hora, no seu tempo, do seu jeito. Seja paciente. Então, comece com o coração. Seja sincero. Seja curioso e seja paciente. E sabe, quando a gente desenvolve a arte de ouvir, e aí tem 3 dicas também bem importantes para você nessa aptidão de ouvir, de querer estar na conversa. Quando a gente desenvolve, né, a arte de ouvir, a gente foca o assunto, a comunicação no outro. E o outro vai se sentir valorizado, respeitado e importante. Eu tenho certeza que o diálogo vai ser muito mais fácil e vai acontecer. Mas para isso, além de começar com o coração, é importante que você pergunte, que você se interesse, que você dê motivos para a conversa continuar e não feche a porta. E também não seja agressiva na forma de se posicionar, ou por meio de palavras, ou por meio do tom de voz, ou por meio então da postura mesmo, né? Pergunte, queira que a conversa continue. Parafrasear é uma outra dica muito legal. Betina, como que eu faço isso? É muito fácil. Você vai ouvir o que o outro disse e vai reproduzir o que o outro disse com as suas palavras, mostrando o que você entendeu. Perceba que você não está imitando o outro e nem repetindo para desprezar ou para desvalorizar, mas para mostrar que você entendeu o que foi dito. E a outra dica é para você encorajar. Quando a gente encoraja o outro, é muito mais fácil da conversa continuar. E como que eu encorajo? Dando espaço. Me mostrando interessado, mas dando espaço para que o outro possa se manifestar. E sabe, isso pode levar tempo. Pode não ser de uma hora para outra. De repente, a primeira conversa pode terminar de forma brusca, ou com silêncio por algumas horas, ou por alguns dias. Mas não desista. Seja paciente e continue persistindo. Sabe por quê? Quando nós agimos acolhendo o outro, quando nós agimos mostrando que o outro tem espaço, que o outro é importante nessa conversa, e não só o que a gente pensa ou o que a gente quer, mas que o outro também tem valor nessa relação, quando nós trabalhamos dessa forma, com a comunicação afetiva, a gente consegue fortalecer os nossos vínculos, as nossas relações. E eu tenho certeza que elas serão muito mais leves, muito mais tranquilas e muito mais saudáveis, criando vínculos cada vez mais fortes. Experimente. Sempre comece pelo coração. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tá aí, Betina. Comece pelo coração. Tem que começar, meu querido. É isso aí, comunicação. A gente tem essa aula dessa professora
que veio compartilhar conhecimento com a gente. E que bênção ter sempre a Betina. Betina, um abraço pra você, né? Jovenzinha e vovó. Vê se pode uma coisa Como é que dessa. pode, né? Mulher dessa. Não, a Betina A Cris tá brincando rejuvenesce comigo. aquela- Tô falando com você, menina. É mulher, é vó, mas tá aí comunicando, conversando, trocando informação. Agora, quem tá comunicando bastante? É o pessoal de casa. Ah, o pessoal de casa tá aqui, ó. Olha que especialista no sofá, já tá com o chá pronto. Querem agora trazer informação. Por favor, povo de casa. Bora, Suzy. então sem mais delongas, senhoras e senhores, nossos telespectadores aqui no Entre Família, pode colocar, diretora? Nossa diretora que tá lá, tadinha, ó, toda rouquinha. Ruchere Soares, é isso? Eu li certo, Ru? Seja bem-vinda. Meu filho dorme a noite toda por causa da ajuda da Iriane. Aê! E parece que não é só ela, não. Tem mais gente aí, tá? Tem. A segunda participação tem um agradecimento da Eliane. Eliane Oliveira, é possível reeducar uma criança com 1 ano e 2 meses? Minha neta não dorme durante o dia e quando tem cochilos é por no máximo 30 minutos. Gente. 1 ano e 2 meses é possível rever. Totalmente. Aliás, qualquer hora é É possível. qualquer idade. Qualquer idade é tempo hábil para você ensinar o bebê a dormir. Não precisa ser pequenininho, pode ser grandão também. Por exemplo, você que tem um bebê de 1 ano e 2 meses. Esse bebê de 1 ano e 2 meses, ele está prestes a fazer uma transição muito importante de sono, que é de 2 sonecas para fazer uma soneca só. Então, o que provavelmente está acontecendo aí? A mãe ou a avó não conseguiu... É a avó? É a avó, né? Acho que é a avó, Foi né? a avó, né? A avó, a mãe não conseguiram identificar o tempo de levar o bebê para dormir. E aí ele está fazendo uma soneca curta e não está conseguindo organizar a rotininha porque não identificou a janela. A janela de sono é importante, sabe? E um bebê dessa idade aí que faz 2 sonecas, provavelmente, ele deve fazer ali um intervalo de 3 horas, 3 horas e meia entre uma soneca e outra. E aí tem que ir testando. E aí, se ele já fez a transição para uma soneca só, aí essa janela aumenta de 4 horas, aí vai aumentando para 5 horas. Conforme Mas nessa 1 ano e 2 meses, ele teria que dormir quantas vezes por quanto tempo? Não tem ainda essa resposta, porque pode ser que seja 2 sonecas ou pode ser uma soneca. Alguns bebês de 1 ano e 2 meses já fizeram a transição para uma soneca só, outros não. Mas se for uma soneca, deveria durar quanto tempo? Aí depende do bebê também. Tem bebês, olha, tudo depende, porque não existe uma regra, cada bebê é diferente. Mas E que bom, né, gente? Porque se existisse regra, a gente tem bebês tava... que, por exemplo, dormem 2 horas e acordam super bem. Agora tem bebês que dormem 1 hora e 20 e acordam bem também. Alguns bebês dormem 40 minutos, mas para quem faz uma soneca só por dia, é pouco, 40 minutos. Tinha que dormir um pouquinho mais. E tem mães que têm dificuldade de prolongar esse soninho. A gente podia até ensinar. O que você acha? Ah, tá. A gente tem um recurso aqui para Cadê te o ajudar, a vovó que mandou essa perguntinha pra gente. A gente tem um bebê e a Irene vai fazer a demonstração de como você prolongar aquele sono, né? Ele acorda, desperta, mas tem como prolongar. Esse prolongar, você vai fazer ali perto do berço? Acordou. Acordou. Tá, você Vamos pode lá, então. atender, vovó? Tá- Você tá que deitado. Tá com dificuldade aqui o bebê de 1 ano e 2 meses, mas pode ser também de 6 meses, pode ser de 3 anos, qualquer idade você consegue prolongar o soninho dessa forma. Então vamos lá, faz de conta que é o berço, tá deitado. Tá. Se o seu bebê, você falou que acorda com 30 minutos, né, 30. a soneca. Tá, se você sabe que ele vai acordar com 30 minutos, então você se adianta um pouquinho, você tem que ir um pouquinho antes. Vamos supor, tá, que aqui é o bercinho. Tá dormindo no bercinho e, opa, já sabe que vai acordar com 30 minutos. O que você faz? Você chega lá... Deita assim, um Irene? pouquinho antes. Ele tá dormindo de bruço, né? Ah, tá. Bebês gostam de dormir de bruço, um exemplo. Tá? Bebês gostam de dormir de bruço. Vamos supor que ela tá dormindo de bruço aqui e você sabe que vai acordar com 30 minutos. O que você faz? Você se adianta. Você chega no quarto com 28 minutos. 2 minutinhos antes, já fica aqui, ó, preparada. Entendeu? Tá. O bebê tá dormindo, você já fica aqui, ó, do berço, preparada. E aí você usa suas 2 mãos para prolongar essa soneca. O que você faz? Batidinha no Você bumbum. fica esperando aqui, ó, com a mão. Esperando, porque sabe que com 30 minutos vai acordar. Literalmente assim? Tá. Eu tô falando assim, é desse jeito mesmo. Aí você fica aqui vigiando. Quando o bebê vai acordar, ele dá uma respirada profunda. sim. Assim. Você já repararam? Aham. Ele vai geralmente dar respirada. Mas se ele não der essa respirada, você vai ver que ele vai começar a querer se mexer para acordar. E aí você não deixa, você imediatamente tá aqui, ó. Segura a costinha com essa mão e com a outra você pode fazer o balancinho desse jeito, assim, ó. Tá vendo o balancinho? Aham. Deixa eu ver se tá... Tá aparecendo? Tá aparecendo. Tá aparecendo. Aqui, Aí, ó. assim fica melhor. Ó, o balancinho. Aí você segura a costinha e vai balançando. Ou você pode dar tapinhas também. E fazendo assim, ó. Ou balançando Genial. desse jeito. Mas aí que tá o pulo do gato. Muitas mães
tentam fazer isso, mas aí desistem e aí param de fazer, o bebê acorda. Você tem que insistir fazendo isso por 10 minutos, porque 10 minutos é o tempo que o bebê demora para entrar no sono profundo. Entendeu? Legal essa dica, hein? 10 minutos e ele 10 dormiria mais uma hora. Aí, o que acontece? Se você conseguir prolongar dessa forma, provavelmente o bebê vai dormir mais um ciclo de sono, que dura em média 40 minutos. Então, um bebê que dormiu 30 minutos, 40 vai dormir minutos, mais 30. você consegue que ele durma mais um pouco, mais 30 ou 40 minutos. Uau. Entendeu? Dessa forma. Porque você prolongou, mas tem que assistir pelos 10 minutos. Mas isso pode fazer com adulto ou não? Eu queria que a minha esposa fizesse. Domingo, às vezes, não consigo dormir. Aí E aí, Silvia, prolonga o meu sono domingo, eu eu não acho bem consigo. legal, eu acho que dá super certo. Vamos Entendeu? fazer uma Pega pauta a caixinha de... na parte, entendeu? Faz a balançada ali, entendeu? Silvia, pega um travesseiro, manda Por nas favor, costas, Silvia, tô não consigo brincando. prolongar, tá, o meu sono, Silvia. Vamos, Essa dica, domingo... manda um travesseiro nele. Vamos lá, pessoal de casa, quem tá chegando aí? Chega junto. Carlos. O Carlos fala o seguinte, hein, meu filho... Foi Carlos, né? Carlos Pérez. Ele fala o seguinte, meu filho tem 4 anos e olha só, ele acorda o tempo inteiro e fica chamando a mamãe. Aparentemente, ele não entra no sono profundo. Estou cansado demais e acabo não dormindo. Não sei o que fazer. Olha, o papai aí. É o papai. Ai. E, inclusive, eu estava conversando com a Suzane e ela estava assim, mas será que tem criança de 4 anos que não dorme bem? Lembra que você estava falando É, que eu isso achava no que início? nessa fase meio Olha que... aí, Suzane. É. Tem muitas crianças de 4 anos que não dormem bem. Olha aí. Muitas crianças de 4 anos já conseguem dormir a noite toda, porque vão amadurecendo, né? Mas algumas crianças não conseguem, eu vou falar por quê. A sua criança, eu tenho certeza, pai, você que perguntou isso daí, eu tenho certeza que a rotininha de sono do seu bebê, da sua criança, não está ajustada. Essa criança de 4 anos, veja bem, ela precisa fazer, em média, umas 12 a 13 horas de sono noturno. Essa criança precisa dormir cedo. Vamos supor que ela tenha acordado aí, vamos supor que ela acordou 6 horas da manhã, tá? Ela não faz mais soneca, provavelmente, né? Vamos supor que ela não faça mais soneca, como a maioria das crianças de 4 anos. Vai para a escola e tal, aí chega à noite, essa criança precisa dormir que horas? Umas 7 da noite? Ela precisa fazer 12 horas de sono noturno. Ah, 6 horas. Tá. Então, 6 horas já pode colocar essa criança para dormir. Ela já consegue dormir 6 horas da tarde, 6h30. E aí os pais, muitas vezes, sem ter essa informação, eu sei que não é de propósito, mas não sabe, leva a criança para dormir no horário que o adulto vai dormir. O adulto vai dormir 8, 9, 10 horas da noite. Aí pega essa criança, que deveria estar dormindo desde as 6 horas da tarde, porque não fez soneca durante o dia, e leva para dormir 10 horas da noite. A criança não aguenta. O cortisol, lembra do cortisol, né? Sim. Aquele hormônio que deixa a criança ligada no 220, deixa a criança alerta, não consegue dormir mais, e aí ele fica alerta, ele não consegue entrar no sono profundo, fica acordando à noite. Ele fica com aquela sensação de que está sendo perseguido, que está correndo e que tem alguém correndo atrás dele, e aquela sensação de coração acelerado, ele não consegue dormir. Eriane, o nosso programa vai acabar, infelizmente. Mas, por Já? exemplo, se esse pai coloca 10 horas da noite para dormir, como que ele faz essa regressiva para 6 da tarde? É abrupta ou ele Não, vem... pode fazer gradual. Você pode, por exemplo, se você está acostumado a colocar seu bebê para dormir 10 horas na noite. Agora, se ele acorda cedo, não pode ser... Nesse dia, já colocar para dormir 6 horas da tarde. Agora, se ele acorda 10 horas da manhã, aí você vai diminuindo meia hora por dia. O horário do despertar dele e o horário de dormir, entendeu? Agora, se ele dorme tarde e acorda cedo, aí você... Hoje mesmo, você já pode colocar ele para dormir cedo. Porque aí você já vai sentir diferença na qualidade do sono dele. Uau! Querida, você acredita que acabou? Nossa! Gente, parece que eu... Poxa, passou olha, rápido. eu tô tão... Não deu vontade de dormir, deu um cortisol de informação. Mas você tem que voltar outras vezes, porque foi uma aula especial. E se você quiser mergulhar, inclusive, dê um pulinho, gente, no Instagram, que lá você tem vários materiais especiais para quem vai te seguir, informação de qualidade. Tá aí, ó. Arroba Leve Mãe. Inclusive, vou ensinar as minhas levíssimas a fazerem o bebê dormir no berço, viu? Vai ter a semana bebê no berço, que eu vou colocar as informações lá. Então, quem quiser fazer o bebê dormir no berço, fica de olho. Chega junto, arroba Leve Mãe. Se tiver alguma dúvida, manda no direct. E já já ela vai lançar também o curso, tá? Então fica ligado lá no Instagram, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar, assim como já ajudou várias outras famílias pelo Brasil. Eriane, obrigada mais uma vez, viu? A gente se encontra na próxima. Espero que não seja em 11 anos. Não, em menos tempo. Antes. Amei. Obrigada pelo convite. Volte sempre. Valeu. E você de casa é o seguinte, hein? Na sequência, vem o Vida e Saúde. E amanhã, às 3 da tarde. Eu não falo para você tomar um chazinho. Você tem a ver. A gente vai falar sobre chá ou sobre plantas? O que nós vamos falar? Uma coisa está interligada na outra, né? A gente vai falar sobre plantas medicinais, vamos entender um pouquinho desse universo e ver, né? De repente um chá, de repente o quê? Um suco.
De repente, a gente cozinha a planta e come. Por que Compressa. não, né? Faz um composto, não sei. Tudo amanhã sobre plantas medicinais. Olha, gente, então se você tem a sua dica, amanhã é o momento. E se tem a sua dúvida, amanhã a gente vai quebrar até os mitos, vai trazer muitas verdades para você. Então, fiquem com Deus, aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo, tchau.